como que o nosso corpo nos representa, o que o nosso corpo diz de nós, sob o olhar da bioenergética. Partimos do princípio de que o nosso corpo é uma pulsação, nossa vida é uma pulsação. Nós estamos constantemente pulsando. Nosso coração, ó, tum-tum, tum-tum. Pulsação e relaxamento, pulsação e relaxamento. A minha mão está pulsando aqui, ó. Ela abre e fecha, ela contrai e relaxa, contrai e relaxa. Assim é a musculatura. Se eu pegar o meu bíceps, ele contrai e relaxa o tríceps. Ou ele contrai o tríceps e relaxa o bíceps. Contração e relaxamento. Nosso intestino, nos movimentos peristálticos, ele contrai e relaxa, contrai e relaxa. Nossas artérias e veias, para levar o sangue arterial e o sangue venoso, ela contrai e relaxa, contrai e relaxa. Os nossos olhos piscam, contrai e relaxa. Nossa boca aperta e solta. Então, é natural nosso a contração e o relaxamento. Contração e relaxamento. Isso se dá a pulsação da vida. Então, o nosso corpo pulsa. É normal do nosso corpo pulsar. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Agora, se na pulsação aparecem as minhas necessidades, os meus desejos, os meus anseios, como é que eu faço para dar conta disso? Numa sociedade, se eu sou minimamente civilizado, eu preciso retrair a minha pulsação. Você não vai, por exemplo, sentir fome e sair comendo tudo que vê pela frente. Passa num restaurante, sente fome ou sente o cheiro, entra no restaurante e come aquela comida. Não, existe um ambiente que você vai entrar, alguém permite que você entre, você vai ter que entrar, pagar para comer. Aquela comida vai ser vendida lá, se você tem dinheiro você come, se você não tem dinheiro você não come. Ou se você passa no meio da rua e sente vontade de fazer sexo, você não vai fazer sexo no meio da rua com alguém que você viu passando por você. Então você vai se retrair nesse momento, você vai segurar esse impulso. Ou numa discussão, o que faz um animal? Nós somos essencialmente animais na nossa origem. O que faz um animal quando ele se sente atacado? Ele reage e ataca de volta ou foge. O cavalo é um animal de fuga, mas um leão é um animal que ataca, ele vai reagir atacando. Então, o que você faz? O que nós vemos hoje? Brigas no trânsito, discussões, desgastes nos relacionamentos. Quer dizer, ou eu retraio a minha pulsação, ou eu vou expressar da maneira que vier, de uma maneira animalesca, de uma maneira impulsiva, em função do pulso da vida. Então, numa sociedade, eu preciso necessariamente retrair esta pulsação. E quando eu retraio esta pulsação, eu estou me autocontrolando. Esse autocontrole vai formando grupamentos musculares contraídos no meu corpo. Que na vida adulta nós vamos vendo pessoas que agem como bom menino, que baixa a cabeça para tudo, que diz sim para tudo, que quer agradar a todo mundo. Bom menino ou boa menina. Nós vamos vendo uma mulher fortuna que tem que dar conta de tudo, da família, do marido, do trabalho, dos filhos. E acaba perdendo muitas vezes a sua energia em tarefas, milhares de tarefas na sua vida. Homens fortões também, não só a mulher fortuna. Ou então pessoas raivosas, que tem muita raiva, não dá conta de segurar uma energia, de segurar um assunto, já explode. Então, diversas maneiras aparecem na vida adulta esse autocontrole que ficou retido há muito tempo. O Reich e o Alexander Lowen chamam isso de couraças musculares. As couraças são como cintas. Então, se nós vamos sendo reprimidos desde crianças, nosso corpinho vai aprendendo a se retrair. Imagina uma criança que quer falar mais alto, ou que ela quer brincar, ou que ela quer comer o que não deve naquele momento, segundo a ótica dos pais, ela se reprime. Ou um menino que descobriu que é legal e é gostoso brincar com um pinto, e aí dizem para ele que não pode, que é feio, tira a mão daí, meu filho. Ou a menina mesmo está sentadinha, com as perninhas relaxadas, aí chegam os pais e dizem, fecha tuas pernas, menina, não fica assim. Então ela se fecha. Isso tudo vai formando uma retração muscular. Então lembra? Contração, relaxamento, contração e relaxamento. Nessa situação a criança vai ficando contraída, cada vez mais contraída. E o Reich e o Alexander Lowen trouxeram que essas contrações musculares,
elas são como cintas que nos apertam, né? Então agora vocês imaginam, nós temos alguns segmentos no corpo de couraças musculares. Então temos o segmento ocular, o segmento oral, o segmento cervical, temos o segmento torácico, o diafragmático, o abdominal e o pélvico. Todos esses segmentos, nós vimos como que funciona a tensão, carga, descarga e relaxamento, né? Na curva orgástica. Então, se eu tenho uma tensão, tenho uma carga, eu preciso descarregar essa energia. Agora, se eu estou contraído, eu não descarrego essa energia. E aí eu não tenho a sensação de prazer e vou acabar buscando prazer em alívios, em fugas ocasionais. E aí, quem não viu o vídeo anterior, eu recomendo que veja o vídeo anterior, que eu falo sobre contrações, sobre carga e descarga, né, da energia do corpo. Mas agora imagine, eu vou colocar aqui, porque essa é uma imagem que fica inclusive bem forte, né, sobre uma couraça. Como é que eu vou ver direito se eu tenho uma couraça ocular me apertando? O que é a couraça ocular? Envolve o segmento do nariz, dos olhos, o cérebro inteiro. Por isso que a couraça ela deixou de ser só muscular e ela foi virando emocional e mental também, né? Ou então se eu tenho uma couraça na boca, imagina uma criança que não pode falar, ou em uma família, ou num grupo de amigos, ou no trabalho, que eu não posso me expressar, eu não posso falar de mim, né? Eu preciso falar somente aquilo que é aceito naquele meio, né? Então o assunto ele fica superficial, ele não vai para o âmbito das sensações, aquilo que eu tenho necessidade. Então a criança vai falar e os pais dizem, agora não, só um pouquinho que nós estamos conversando aqui, segue o papo e a criança não consegue falar, não tem seu espaço. Então ela fica como se fosse um louco. E aí cresce um adulto sem voz, uma pessoa que baixa a cabeça, que não se coloca, que não tem força, que não tem pulso para ir à frente, né? Ou então uma couraça cervical, né? Imaginem como que seria, né? E muitos de nós passamos por essa situação, né? Crianças que têm alguns sintomas, como dor de garganta, é um sintoma somatizado por não poder expressar aquilo que está sentindo, né? Sob o olhar da metafísica, da bioenergética. Então, e aí nós vamos indo, né? Vamos botando as couraças que nós temos, né? Vamos botando a couraça peitoral, que é onde eu tenho meus sentimentos. Então a pessoa vai se tornando distante dos seus sentimentos, ela vai deixando de sentir, né? Então nós vemos pessoas com o peito bem estufado, como se estivesse cheio de ar, contraindo, segurando para não perder, porque vai faltar. Ou pessoas com o peitinho mais vazio, né? Mais fundo, sinal que está faltando sentimento ali dentro por causa de uma couraça também, que não deixa mais. Ou então uma couraça no diafragma, né? O diafragma é uma musculatura que divide a cavidade torácica da abdominal. Então, se eu tenho o diafragma contraído por uma couraça, esse diafragma não movimenta-se, porque quando eu inspiro, ele baixa para encher os pulmões de ar. Quando eu expiro, ele levanta. Então ele é flexível, ele faz este movimento aqui, né? Esse é o movimento do diafragma. Então, se eu tenho ele contraído, né? Como é que vai entrar ar nos meus pulmões? E entrando menos ar nos meus pulmões, oxigena menos as minhas células, eu tenho menos sensações. Eu vou adormecendo e vou sentindo menos. Por que sentindo menos? Porque aquela situação que eu passei de repressão lá dentro da barriga da minha mãe, porque esse processo acontece desde a vida intrauterina até a formação da personalidade com 7 anos e vai aos 10 anos e passa até a nossa vida adulta, né? Então, se eu tenho uma couraça no abdômen, agora vocês não veem mais aqui porque a cinta, mas se eu tenho uma couraça no abdômen, como que eu vou respirar se a minha barriga precisa fazer esse movimento aqui para encher os pulmões de ar, para você expandir a barriga? Ou se eu tenho uma barriga muito rígida de tanquinho, como que o ar vai fluir pelo abdômen? Como que ele vai chegar na pelvis? Como que a minha pelvis, se ela estiver rígida, como que eu vou soltar, né, a musculatura da pelvis para ter prazer? Então tudo isso, se eu passei por uma situação ou passo ainda por uma situação de repressão, eu vou retendo, né, sensações, sentimentos dentro de mim através dessas couraças.
No vídeo anterior eu comentei também que nós temos um fluxo energético. Esse fluxo energético é ascendente e descendente no nosso corpo. É como se fossem os chakras, né? Nós temos 7 principais chakras no corpo e as couraças também, né? São 7 principais segmentos de grupamentos musculares que se contraem e impedem esse fluxo ascendente e descendente de energia. Quando esse fluxo está impedido, eu fico com sensações dentro guardadas que eu não consigo expressar. Então eu fico com medos guardados, culpas guardadas, raivas reprimidas, né? Vocês vão ver pessoas com os olhos mais estalados ou pessoas com os olhos que olham e não veem, como eu estou fazendo aqui agora. Olham longe, mas não veem. Vocês veem que ela cruza os olhos por ti, mas não está vendo de verdade, né? Ou pessoas que apertam muito a boca, né? Tem um grupamento muscular que já desenvolveu uma musculatura forte, inclusive no masseter aqui. Pescoços mais rígidos, peitos mais rígidos. Enfim, pessoas que estão mais estruturadas, que nós não vemos movimentos mais graciosos, uma respiração profunda e plena, são pessoas que têm essa couraça mais fortalecida. E ela impede o fluxo, a pulsação normal da vida, né? Então, se eu pensar assim, ó, se eu tenho uma couraça, bruxismo, por exemplo, que é a manifestação de uma contração crônica nesta região oral, um segmento oral, né? Uma couraça oral. O que pode significar esse bruxismo? O bruxismo, quando aperta a boca, é um reflexo de uma raiva que ficou contida há muitos anos e vem se manifestando dessa forma, né? Então, pessoas com a voz mais grave, mais aguda, o que isto conta? O que a voz conta da história desta pessoa? Porque para eu olhar no processo terapêutico, eu preciso olhar não somente o que a pessoa me diz, né? Sob a ótica da bioenergética, nós olhamos o que a pessoa diz, sim, mas olhamos o corpo, a forma do corpo, o tom de voz, como que ela se movimenta, como é que são esses movimentos, como é que ela age a partir das suas sensações, como é que ela lida com as suas sensações. Então nós podemos pensar assim: atrás de um músculo contraído tem uma história. Atrás de um músculo contraído tem uma emoção reprimida. Qual é a emoção que está por trás deste músculo contraído? E aí nós investigamos a história desta pessoa, investigamos as sensações que foram reprimidas ali, para que ela possa, através de movimentos, e aí que o Alexander Lowen traz um avanço na teoria que vem antes do Reich. Ele traz exercícios bioenergéticos para poder flexibilizar essa couraça. Então, se eu tenho um grupamento muscular contraído, teso, com um exercício bioenergético eu vou flexibilizar esse movimento, né? Eu preparei aqui para vocês um desenho simples de um dos exercícios, um dos primeiros exercícios que o Alexander Lowen desenvolveu, né? É um arco, né? Que aqui é o braço com a mão fechada em punho atrás aqui nas costas, na região acima das nádegas, e forma um arco, e esse arco fica numa harmonia perfeita para o corpo estar pronto para agir. Então ele começa a vibrar, né? Nas pernas e aqui dentro do peito há uma vibração. Essa vibração que vocês podem ver desta curvatura vai flexibilizando a couraça. Quando flexibiliza essa couraça, passa energia. E passando essa energia de novo, eu vou ter mais sensações. E aí, tendo mais sensações, eu consigo agir e reagir de acordo com a minha necessidade ou as minhas possibilidades, né? Então, eu deixo de estar olhando somente para o verbal e passo a olhar para o corpo e ajudar o corpo a movimentar esse fluxo energético, né? Então, quando eu movimento o fluxo energético, eu aumento a motilidade do meu corpo, né? Que é diferente do movimento. Eu estou aqui me movimentando, mas o meu corpo tem uma motilidade, que é aquele movimento interno, inconsciente, involuntário do meu corpo. Enquanto eu estou aqui falando contigo, nesse vídeo agora, o meu sangue está correndo, as linfas estão correndo
dentro do sangue para lá ou para cá, o processo de respiração está acontecendo. Então, os movimentos intra e intercelulares estão acontecendo. Então, existe um movimento intracelular acontecendo agora, isto é, uma motilidade. Se eu for fazer uma analogia se vocês olharem para um lago, para um açude, vocês vão ver que a água aparentemente está parada ali. Mas a tardinha, principalmente, ela tem um tremor, um leve tremor. Aquele tremor ali é a motilidade daquela água que está ali. Mas ela está, se vocês olharem, ela está parada. E o nosso corpo é assim, se eu estou aqui agora parado, tem uma motilidade. E quando eu tenho uma motilidade maior, o meu corpo respira mais e leva mais oxigênio para as células. E com isso, ele é mais livre, mais espontâneo, e eu vou dar conta de viver a contração e o relaxamento da vida mais naturalmente. Eu posso até me reprimir em algum momento, mas eu sei que momento adiante ali eu posso. Eu posso até não comer no momento porque eu estou querendo cuidar da minha alimentação, mas no outro momento eu vou fazer uma comida bem gostosa e vou comer. Mas eu não vou sair comendo sempre. Eu posso reprimir um impulso sexual, mas eu vou levar a minha vida de forma que eu tenha uma atividade sexual segura e ativa. Então eu vou organizar a minha vida para que eu tenha vazão aos meus impulsos de uma forma que seja organizada e não um impulso para não ter consequências reprimindo ele. Então eu reprimo para não ter as consequências depois. Então quanto mais energizado o meu corpo está, mais eu consigo fazer este processo de contração e relaxamento de uma forma espontânea, natural. Agora um outro ponto que eu quero comentar é que o meio, ele exerce influência em nós também. Então, se nós pegarmos um dia de muito sol, esse dia exerce uma influência positiva energeticamente em mim. Se eu pegar um dia escuro, esse dia escuro exerce uma energia, um impacto energético negativo em mim. Da mesma forma, se eu falar com uma pessoa que está alegre, com energia para cima, vibrante, positiva, trabalhando, com a sua vida fluindo, essa pessoa vai exercer um impacto positivo em mim. Agora, se eu falo com uma pessoa que está energeticamente deprimida, porque quando nós temos essas couraças todas muito apertadas, vai diminuindo o fluxo energético, vai entrando numa diminuição energética tão grande que vai indo para a depressão. A depressão energética é a origem da depressão. Então, esta pessoa, ela vai exercer nas pessoas que ela encontra um efeito, um impacto negativo energético. Por isso que, quanto mais carregado eu estou energeticamente, mais resistência eu tenho quando chega uma pessoa energeticamente deprimida para falar comigo. Aí eu consigo me proteger. Quanto mais energeticamente carregado está o meu corpo, mais eu vou conseguir transitar e me relacionar com outras pessoas sem deixar com que a minha energia baixe. Então, nós estamos sempre trocando energia com as pessoas. Trocamos na sexualidade e trocamos também quando vemos outra pessoa ou pensamos na outra pessoa. Se a cada vez que eu vejo uma pessoa energeticamente deprimida, baixa a minha energia, indícios de que eu também estou deixando a minha energia ficar mais deprimida. O que eu preciso fazer para liberar a minha energia? E aí eu vou ver exercícios que eu posso fazer, vou ver o dia de sol que eu posso ir frequentar, botar os pés na natureza também para me energizar. Mas eu preciso, sobretudo, dar vazão às minhas sensações, aos meus impulsos. Eu vou passar, então, num processo terapêutico, nós olhamos para o corpo e também para dar vazão para esses impulsos que a pessoa precisa para ficar mais saudável e mais energizada no seu corpo. Beleza? Então, espero que tenham gostado do conteúdo. Se gostaram, te inscreve no meu canal, clica no sininho para ser avisado dos próximos vídeos, compartilha esse vídeo com outras pessoas que possam ajudar, faz esse tema de casa aí e vamos juntos até o próximo vídeo. Tchau!